Estou eu aqui de novo. Acho que a pessoa já está meio enjoada da minha cara, já me conhece. Mas eu vou apresentar hoje meu convidado aqui especial. De antemão, agradecer você, João, pela disponibilidade, né? O João, que ele é administrador em formação e um entusiasta, né, de eventos e treinamentos, é o organizador licenciado do TEDx Vitória da Conquista, que neste ano já se encontra na sua terceira edição. E também do encontro mensal que vai ser iniciado a partir de agora, o TED Circles, né? Ambos com foco na diversidade e no poder das ideias. E o João também ele é membro fundador do Rotaract Club em Vitória da Conquista e voluntário por paixão. Então, com essa deixa do voluntário por paixão, eu vou introduzir o nosso tema de hoje, na verdade, e o porquê que a gente escolhe esse tema para poder trazer para vocês aqui. Gente, boa noite de novo. Então, meu nome é Eric, aqui, consultor da agência EletroID. Estou com o João aqui, que eu acabei de apresentar, e hoje nós vamos conversar sobre senso coletivo e comunidades, né? E como que esses temas se entrelaçam e como que esses temas influenciam o nosso comportamento e por que que eles são muito importantes, não só nesse momento, mas algo que a gente pode levar adiante, né? Esses conceitos aí. Então, eu queria começar a conversa, na verdade, fazendo uma provocação, né? Que eu não é você, viu, João, que eu vou provocar, fique tranquilo. A Beleza. provocação ao meio, né? Porque ontem eu conversei com a Larissa e a gente passou por diversos assuntos. Eu até acabei trazendo um pouco disso do que a gente ia falar no tema de hoje. E o que que a gente está vivendo, né? A provocação é nesse sentido. O que que a gente está vivendo, o que que a gente vive no nosso dia a dia, de forma rotineira, digamos assim. A gente vive em comunidade, né? Quando a gente vive em comunidade, mas atualmente a gente percebe que as pessoas no dia a dia, mesmo vivendo em comunidade, elas preferem, né, optam por se isolar de forma digital. Então, a gente tem a oportunidade de estar aqui no mundo, mas a gente sabe que muita gente prefere estar ali nas suas telinhas, né? Elas se isolam de forma digital. Só que agora que a gente está numa crise de uma peculiaridade bem interessante, o que, que acontece? A coisa inverte. A gente está vivendo num isolamento. Só que aí agora, ao invés de preferir, a gente está querendo, está desejando estar em comunidade. Então, esse contraponto, ele já é uma forma da gente introduzir o nosso assunto e trazer essa importância de viver em comunidade, né? E quando eu digo viver em comunidade, transpõe essa coisa do família, né? Como a gente trata muito aqui das relações de negócio, das relações, como o João está sempre envolvido aí com a questão de treinamentos e eventos também, eu queria começar perguntando para o João, dentro dessa provocação, o que que você vê, né? Qual a sua opinião? O que que você tem a dizer sobre essa coisa, né? A gente viver de uma forma, querer viver de outra, e agora ser obrigado a viver daquela forma e desejar mudar esse cenário, né? Cara, é particularmente difícil para todo mundo nesse momento, né? Porque você está tentando se acostumar com algo novo na sua vida. Mas desde quando a gente fala sobre essas questões do convívio social ali dessa comunidade, né? A gente fala muito sobre o networking que a gente pode conseguir junto com isso. E tem que perceber também que, por mais de isolamento que a gente tenha, hoje todo mundo está conseguindo se adaptar de uma maneira muito rápida e muito eficaz a manter aquele convívio social que faz bem para todo mundo. E Sim. o pessoal tem que perceber isso, que o seu isolamento é aquela hora de reflexão, é aquela hora de melhora, mas quando você está em comunidade, isso com muito mais eficiência, porque você vai ter novos conhecimentos, você tem um pessoal para compartilhar experiências que você nunca teve na vida. E às vezes esses relatos de vida e essas experiências vão muito além de um conhecimento, de um livro. É uma história real que a pessoa passou por dificuldades, conseguiu soluções e que você consegue pegar muito rapidamente ali só com o exemplo que a pessoa dá do que ela viveu. Eu acho que esses momentos de crise são ótimos para reflexões mesmo, né? E a gente até falando de comunidades, a gente consegue ver a nossa comunidade cultural em Vitória da Conquista, que às vezes nem é tão proveitosa, sendo que a gente tem artistas extremamente talentosos aqui, pessoas extremamente talentosas em todas as áreas. A gente tem uma cena muito rica em Vitória da Conquista,
e diversos nichos de comunidade que você não conhece todos, não tem como conhecer todos, mas que o pouco que você conhece, você vê que está todo mundo produzindo material de extrema qualidade. Certo, perfeito. E é interessante que ontem a gente tratou rapidamente sobre essa questão dos artistas e como que eles estão fazendo para se virar nesse momento onde o público sai para consumir a arte. Mas se você for olhar, quem está em isolamento, quem está dentro de casa hoje, está fazendo o quê na maioria das vezes? Está consumindo arte também. Está vendo filme, está ouvindo música, está assistindo desenho, está fazendo qualquer coisa, está pintando, tudo está relacionado à arte. E é interessante você falar isso da troca, porque justamente isso como é que você vê essa influência, né? Porque o sujeito viver sozinho e tomar as decisões sozinho, ou apenas naquele nicho minúsculo que às vezes a gente se limita, né? Eu convivo com, sei lá, 10 pessoas de forma direta na minha rotina. Poxa, eu tenho a visão, então, sempre de 10 pessoas e sempre a opinião de 10 pessoas. A partir do momento que eu me desloco, por exemplo, um evento igual o TEDx, que ele é ótimo para fazer networking, você tem nicho. Eu lembro a primeira vez que a gente começou a falar sobre o TEDx, eu perguntei o perfil de público, como que era, você falou, velho, tem do estudante de 16, 17 anos até um médico ou aposentado ou um funcionário público. Eu falei, então, isso daí a pessoa não consegue ter acesso com a mesma facilidade que ela dentro de casa, né? Então ela tem que sair, ela tem que frequentar esses locais com um certo propósito, né? Os eventos. E aí eu ia entrar nessa questão justamente do comportamento. Porque o comportamento do sujeito, quando ele está sozinho, e quando ele tem as opiniões limitadas dele e daquele ciclo bem pequeno dele, ele tem um comportamento de uma forma. Quando ele começa a arriscar um pouco mais, aí eu coloco arriscar porque hoje sair e lidar com gente, ter contato, pareceu ser coisa de bicho, né? As pessoas hoje têm um pouco de medo de estar Quer dizer, hoje ainda mais, né? Hoje nem se fala, hoje ninguém encosta em ninguém. Mas isso já estava acontecendo, se a gente for parar para analisar. As pessoas elas já estavam com um pouco de medo de encostar uma nas outras, só que de forma subjetiva ainda. Por quê? Tem uma palestra que eu coloco muito, que eu falo assim, gente, quem de vocês puxa papo na fila do ônibus, ou na fila do mercado, ou na fila da lotérica? Aí muita gente olha assim, eu não. Eu falei, pois é, ninguém conversa mais com ninguém. Você vai numa fila, tá todo mundo com a cara no celular. Então, essa troca que você tem com as mesmas pessoas pelo mesmo formato, ela influencia no comportamento se você tivesse ali, tipo um TEDx da vida, sentado com a pessoa do lado, iguais as dinâmicas que vocês fazem muitas vezes, né? De pergunta o nome dela, troca isso, acha o papelzinho igual, pergunta alguma coisa. Aí ali você faz uma amizade, pô, você faz um contato profissional, você cresce. E aí eu queria ver de você, saber de você também isso. Como é que você vê essa influência no comportamento da pessoa quando ela se isola e quando ela está vivendo realmente comunidade, frequentando eventos, frequentando ações, né? Cara, tudo parte do princípio de você estar aberto a receber novas informações. É o início de tudo. Porque mesmo que você tenha aquele grupo fechado e tenha sempre uma opinião, tem que considerar que você não tem nunca a verdade absoluta das coisas. E que outras opiniões podem vir te ajudar a formar, a te apoiar, a ser contrário à sua opinião, é normal. E aceitar esses feedbacks são ideais para que isso aconteça. Eu acho que hoje falta o estímulo mesmo também das pessoas de procurarem ver o que tem de interessante também nas outras pessoas. Todo mundo tem meio que aquele, eu já tenho todas as informações que eu preciso. Então você abre o celular, é tudo muito rápido, você tem a sua informação ali, você lê uma matéria, mas você pegou uma opinião, você às vezes nem discutiu sobre ela, você simplesmente leu, concordou com aquilo, porque estava dentro já da sua opinião pré-formada, e aí pronto, tá feita a minha verdade, eu já sou especialista sobre isso, não quero mais saber de ninguém. Mas instigar, fazer refletir, fazer pensar, é algo que você não vai conseguir totalmente sozinho. Quando você pega opiniões contrárias, opiniões de pessoas que dão razões para aquilo, né, e que dão bons argumentos para aquelas opiniões contrárias, você consegue embasar para formar a sua opinião, a sua verdade sobre sobre determinado assunto, sobre determinado conhecimento. Quando a gente fala muito desse isolamento, até do puxar o assunto, né, é uma preocupação imensa que a gente tem, por exemplo, lá no TEDx, que é, galera, como é que a gente faz para ter network? Já que se vão assuntos tão diferentes nas palestras, como o pessoal consegue interagir e realmente aproveitar daquilo? Porque
hoje em dia também, apesar de você ter toda essa informação, acaba tendo uma overdose de informação, digamos assim, Muita em que coisa. você acha que simplesmente você conhece tudo. Mas você não conhece, você só leu ali o título, um pedaço, uma única matéria, e já acha que está especialista sobre aquele assunto, que você já domina, ou que já sabe o suficiente que não precisa aprender mais. Sim, e E outra, esse tipo de sim, comunidade é que vai tirar essa parte, né? Que vai quebrar e vai te alavancar em um nível diferente. exato. Principalmente o que você falou é interessante, que é a informação por ela estar correndo muito rápido e as pessoas elas terem uma tendência de, não, pior é o seguinte, você ainda falou que o cara abriu para ler o artigo, e aqueles que vão pelo título, velho, né? Ele apareceu no WhatsApp, ele, rapaz, ó, ele nem vê se a página é de procedência, se é uma fake news. O Mas o famoso que eu ia clickbait. falar é isso. Mas o que eu ia falar era no sentido assim, existem aqueles tutorialistas, né? Os famosos tutorialistas, que eles não aprendem a base, a teoria, como você colocou aí, o embasamento, desenha até chegar na prática. Não, tem muita gente que é tutorialista. O que quer dizer o tutorialista para quem não está familiarizado com o termo? É o cara que de repente ele quer aprender, sei lá, tocar violão, mas ele não quer aprender a tocar violão do zero. Ele quer aprender a tocar aquela música que ele gostou, né? Então ele fala assim, olha, eu queria aprender a tocar essa música. Ele vai lá, vê um tutorial de como é que faz 3 notinhas para tocar a música do Legião Urbana, por exemplo. Aí ele aprendeu aquelas 3 notas, ele vai tocar aquela música e falar, eu toco violão. Poxa, você tocar violão, você fala, então toca outra. Não, outra eu não sei, aí eu tenho que aprender outra. Eu falei, não, filho, você tem que aprender violão primeiro, a teoria, as notas, para depois você tocar a música que você quiser. Aí, trazendo para o seu exemplo e falando sobre o comportamento das pessoas em relação a eventos, quando elas se colocam nessa situação, se expõem, né, ela acaba se expondo no evento para poder encontrar com outras pessoas, trocar ideias e ser criticado muitas vezes, ela amadurece muito, ela evolui bastante, porque ela vê que a verdade dela, como você colocou muito bem explicado, ela não é absoluta. E aí, quando você se coloca em posição vulnerável, você acaba aprendendo. É igual eu falo às vezes com alguns clientes meus, quando eu tenho que passar pesquisa de satisfação para os clientes deles, aí a gente desenha um formulário e coloca assim, olha, se você tiver alguma crítica, sugestão, a pessoa fica assim, rapaz, mas se eu botar isso, eles vão cair matando. Eu falei, mas isso é bom, pô. Você tem que deixar o cliente cair matando para você saber onde é que você está errando. Ou você pode não estar errando, mas onde é que você pode melhorar, né? Então, eu sou muito a favor dessa coisa da pessoa se expor e dela participar de eventos, dela estar se expondo, recebendo críticas e colhendo pontos de vista, porque você acaba tendo o seu próprio senso crítico e você acaba deixando de ter esse imediatismo, como você colocou aí clicou, que hoje a gente vive assim, né? A gente pega o celular, você clica, arrasta, pá, você já fez uma porrada de coisa com 2 toques. Então, aquela pessoa que nasceu nessa geração e está passando por essa transformação, ela acha que isso se aplica no ser humano. E aí ele quer tratar as pessoas como ela trata as ferramentas, né? No imediatismo, não entende o processo natural de evolução. E é por isso que esses eventos eu acho extremamente importantes para você juntar, né? Se a galera ainda não foi em um TEDx aqui em Conquista, gente, pelo amor de Deus, vão, né? Tudo bem que a gente está um pouco aí, não sei dizer, o João vai dizer melhor aí, depois a gente vai abrir um espaço para ele explicar melhor sobre o TEDx, mas quando houver já uma previsão, data e tudo mais, vão, gente, não deixe de ir no TED Circles, no TEDx e qualquer outro evento que existe na cidade, né? Você não está fazendo nada, separa umas horinhas da Netflix para você sair, quando você puder sair, óbvio, e vá trocar experiências, né? Mas aí, João, eu queria também ver com você assim, você colocou uma coisa no início que foi bacana, que você falou assim, apesar do pessoal já estar isolado, a velocidade deles encontrarem alternativas de continuar socializando é muito rápida, né? Queria saber como é que você vê isso, porque a gente vê a rede social, né, como a forma de socializar. O próprio nome diz, rede social, o pessoal confunde com ferramentas e aplicativos, Facebook, Instagram, YouTube. Não é. Rede social é um círculo de pessoas interligadas, seja dentro ou fora do meio digital, né? E como é que você vê essas alternativas? Elas têm funcionado? Você tem participado de alguma comunidade digital, em particular? Tem feito alguma coisa nesse sentido ou pretende fazer? Como é que está aí a sua vida? Não só por mim, mas eu vejo hoje, como eu disse, as ações acontecendo em mais variados temas, né? Então, o pessoal fazendo treinamento, o pessoal fazendo reunião,
pessoal fazendo tutorial também de como fazer as coisas. Faz parte. Mas, é, mas são informações que chegam, e se você souber procurar, você encontra elas de uma forma muito bem qualificada, por uma Sim. galera excelente que tem aí, que está conseguindo distribuir, vamos dizer assim, o seu conhecimento, né, de forma gratuita para o pessoal, ou não, mas que consegue distribuir, e que eu acho que é um caminho sem volta, cara. Acho que depois que o pessoal, vamos dizer assim, ter esse conhecimento à distância, ele vai ver que o conforto que isso traz, mesmo em tempos fora dessa pandemia, né, que eu espero que acabe logo, vai ser muito útil para ele. Porque às vezes você falta o tempo, né, que a desculpa eterna de todo mundo é falta tempo, mas às vezes falta realmente, a pessoa consegue diminuir esse tempo, por exemplo, de não ter a distância e conseguir se reunir com outras pessoas e conseguir ainda assim adquirir o conhecimento. Para o TED, por exemplo, a gente teve agora o TED Cycles, né, que de março, que nós iríamos fazer ele presencial, antes de todos os decretos acontecerem aqui em Vitória da Conquista. Pós-decreto, a gente teve que recuar e a gente teve que se adaptar também a colocar ele de maneira online. Então, agora em abril mesmo, a gente já vai ter algumas turmas. Antes ia ser só uma reunião, mas como agora a gente vai para uma plataforma online, a gente vai ter mais de uma reunião, isso vai conseguir ter mais gente, porque a gente teve uma procura muito grande. A gente fechou o círculo de conversa com menos de 24 horas, a gente já tinha esgotado todas as vagas. Então, a gente vai aumentar o número de vagas, vai aumentar o número de turmas, para poder realmente conhecer esse pessoal, porque por mais que a gente queira passar informação, a gente também está interessado em conhecer essas pessoas que querem trocar ideias. Sim. Nós acreditamos lá muito nisso, né, no poder que as pessoas têm, na experiência que as pessoas têm, e sempre o foco nelas, vamos dizer. O principal do nosso evento são as pessoas que estão lá fazendo ele. Então, quem participa do nosso evento, nós tentamos dar sempre um protagonismo para ela. Eu acho que é isso que falta ainda no meio digital, porque é muito cansativo, às vezes você está em um lugar que você só fica escutando, escutando, escutando. Aí era a mesma coisa que está na sala de aula. Se você está no meio digital, socializa, como você está falando. Você está ali com um grupo de pessoas, por exemplo, aqui no Instagram, o pessoal pode comentar, pode perguntar, pode enviar emoji, enfim, pode reagir de várias formas. E é isso que diferencia, às vezes. Você não está ali com pessoas que só estão dizendo e não querem te ouvir. Muito pelo contrário. Quem está na rede social quer socializar, quer estar em contato com o pessoal, quer ouvir a opinião do pessoal e melhorar junto com eles. Dar informação que as pessoas querem escutar e, quem sabe, também aprender, ouvindo, lendo o que o pessoal tem a dizer, né? Porque os comentários são algo imprescindível, que nem você falou. Às vezes as pessoas têm medo de tomar o feedback, e é super natural, a pessoa não está ali confiante, mas, cara, o feedback é a melhor coisa. Não importa se ele veio negativo. Se ele veio negativo, você analisa, vê direitinho, pega o que dá de positivo ali, se adapta e bola para frente, toda hora. Acho que a mídia social, no melhor que ela tem, é a ferramenta de aprender, a ferramenta de passar informação muito rápido. Você consegue ver de todos os lugares do mundo, com várias pessoas que você provavelmente não conheceria pessoalmente ou numa fila de ônibus, você não puxaria assunto com ela. Mas ali na rede social, todo mundo está em um mesmo nível igualitário ali de conhecimento, de poder, vamos dizer assim. E essas expressões são o que fazem valer a pena estar nesse conhecimento à distância. Sim. Perfeito, interessante. Eu anotei um ponto aqui enquanto estava falando, para eu não esquecer, que é algo importante da gente colocar. Você falou muito bem aí da questão da entrega do conteúdo ou enfim, da informação, do curso, do treinamento, sei lá, gratuito ou não. E aí eu quero me apegar no ou não também, porque apesar da gente estar vendo essa avalanche de coisas que estão gratuitas, e eu dou um salve enorme para quem disponibilizou conteúdos magníficos, de altíssima qualidade, de forma gratuita, para quem está ali em casa com tempo, e foi o segundo ponto que eu anotei, percepção de tempo, que eu vou entrar nele, mas eu também acho importante comunicar aos produtores de conteúdo, aos empreendedores, ao autônomo, às grandes empresas, enfim. Eu tenho perfis de clientes diferentes da área da saúde, da área da educação, da área de vendas diretas, de produto e tal, e eles estão tendo que se adaptar de alguma forma, porque como isso está um pouco aquém da nossa decisão, a gente não sabe quando que isso vai acabar, e aí é uma coisa que eu estava conversando também na live passada com a Larissa, que tem coisas que não é a empresa que está escolhendo fazer, ela está buscando uma alternativa justamente para não deixar de fazer.
E aí a gente vê essa Exato. coisa do, eu não vou entrar em meios e viés políticos aqui, mas a gente vê essa coisa do, isolamento vertical, horizontal, fica em casa, não fica, libera esse, não libera aquele. No final das contas, o que a gente tem que ter consciência é que alguns meios, alguns setores, eles conseguem sobreviver ainda, eles conseguem funcionar, entre aspas, de uma forma normal, que a gente sabe que não é normal, mas aqueles outros, né, que não estão conseguindo ainda se adaptar, é interessante pensar nessa questão do, peraí, deixa eu fazer então alguma coisa para ajudar, deixa eu entregar alguma coisa gratuitamente, porque aí eu vou conhecer gente, eu vou fazer contato, eu vou criar uma rede e de repente eu posso começar também a conquistar clientes de forma paga, eu posso começar a vender meu produto, meu serviço. Quem vendia na lojinha está fazendo delivery, quem atendia assim agora está atendendo online, quem dava aula também está dando aula EAD. Então, enfim, não é o ideal para todo mundo, a gente sabe que nem todo mundo se adapta a esse formato, mas é o que a gente tem. E é melhor a gente se adaptar e tentar continuar fazendo a engrenagem girar do que a gente parar, porque aí eu entro no segundo ponto. Porque nem todo mundo está em casa sem tempo. A gente mesmo é um exemplo disso. Você também trabalha com esse meio digital. Eu arrisco dizer ainda, tem um pessoal da agência que eu acho que está até assistindo, eu ainda arrisco dizer que nesses últimos 20, 25 dias, a gente está trabalhando mais ainda do que o que a gente estava trabalhando. Porque houveram muitos imprevistos, muitas estratégias de planejamento que haviam sido já aprovadas, a gente estava colocando em curso, a gente precisou tipo zerar, pausar tudo e fazer coisas assim de última hora para poder atender cada demanda de cada perfil de cliente diferente. E aí eu fico vendo assim o pessoal com aquela coisa do você que está em casa sem fazer nada nesse isolamento, eu fico assim, gente, que sonho estar em casa sem fazer nada, pelo menos um dia, né, e tal. Mas é claro que a gente sabe que muitas pessoas estão sendo afetadas, outras de forma menor, outras realmente estão passando por uma dificuldade, e isso que você falou é interessante, trazer o contraponto do conteúdo gratuito ou não, e esse ou não pode ser de quem está ofertando, para a pessoa ter uma fonte de renda diferente, complementar, né? E aí entra o outro ponto que eu queria conversar com você, para puxar o assunto, sobre o suporte que essas comunidades digitais ou não, né? A gente está falando de comunidade de forma geral, mas o suporte que essas comunidades que estão se formando agora, elas estão dando para as empresas e para as pessoas no sentido de auxiliá-las em dois aspectos que eu quero ver com você. Na gestão participativa, porque tem muita empresa que se fecha, está pouco se lixando, como você falou do feedback, não quer saber o que o colaborador acha, o que o cliente acha, ele quer saber só o que ele acha. Tem gestor que é assim, é o que eu acho, acabou. Então, essas comunidades que estão se formando estão servindo para aumentar o nível de percepção da gestão participativa de muita gente e também do ambiente colaborativo, né? Que eu estou vendo muita gente agora preocupado em colaborar, compartilhar, mas não compartilhar no botão que a gente conhece. Vou compartilhar, vou replicar. Não, é o compartilhar, tipo assim, olha, me dá um pouco, eu te dou um pouco, me explica que eu te explico, fazer a troca, né? E aí eu queria saber de você desses dois pontos, o que você vê de interessante das comunidades dando suporte na gestão participativa e do ambiente colaborativo, né? No aumento desses dois. Certo. Quando a gente fala até desse ou não aí, é porque também tem muita gente que ainda não se adaptou, né? Então a pessoa está meio que fazendo essa transição para o online de maneira obrigatória, vamos dizer assim, tipo, Sim. é o método que ela achou para ficar viva, mas o meio de venda, vamos dizer, e oferta, que na rede social e presencial são muito diferentes. Então, geralmente, se começa com conteúdo gratuito para conseguir o público e depois desse público a gente vai para um conhecimento mais especializado, mais focado naquilo, para a pessoa realmente saber, né, não ir por tutorial e aprender a mexer com aquilo, e daí se oferta cursos pagos online também, não tem problema. Sim. É até algo que o pessoal precisa ver, que existem cursos online pagos, pô, de coach, de muito, né? vários treinamentos, e que você que só faz presencial, você pode migrar para isso de maneira natural. Só precisa ter uma estratégia adaptada para o mundo digital, que não é a mesma estratégia que você usa lá fora, mas que dá sim para ser feito. Desculpa, sobre o segundo ponto que eu não me lembro aqui, que você falou. Sim, a gente ia falar sobre a gestão participativa e o ambiente colaborativo, que tem se formado devido a essa situação, né?
Uhum. Quando você entra nessa rede social, você acaba percebendo esse nível que eu falei, que é o nível igualitário das pessoas terem a abertura de falar com você e te criticarem a todo momento. Sim, E as pessoas veem só essa parte, mas elas não veem que também as pessoas podem ser provedores do seu negócio, né? Que é comunicar, que é mandar mensagem dizendo para você também o quanto seu trabalho é bom. Então você fica com tanto medo do feedback que você também se fecha para saber o que você está fazendo certo. Como você disse, tem gente que só quer a sua própria opinião, acha que está certo e acabou. Quando a gente vem para o mundo digital, você vê uma participação muito maior e você acaba entrando em redes colaborativas. Você tem vários e vários aplicativos que são montados para redes colaborativas. Eu sei que tem muita gente que usa, por exemplo, aquele aplicativo que é gratuito, que é o Trello, tem a versão sim. premium também, mas é bem famoso. E dali você já tira como fazer uma gestão participativa, por exemplo. Lá se põe um quadro, você demanda a tarefa, mas a pessoa embaixo ela pode opinar sobre aquela tarefa. E vocês podem sim compartilhar conhecimento, discutir sobre alguma coisa e ver visões diferentes. Acho que hoje o pessoal que se qualifica para entrar nesse mercado de trabalho, eles já se qualificam tendo uma autonomia maior de opinião. Então ele já entra no mercado já querendo fazer uma diferença, ele vê coisas que acontecem ao redor do mundo e se imagina aquilo para a própria realidade, até para a realidade da sua própria empresa ou do lugar que trabalha. E eu não falo nem de dono nessa hora, eu falo de funcionário mesmo que quer fazer mais. E porque a gente sempre tem essa visão de que só o empreendedor, só o empresário pode fazer a mudança, né? E quando você Sim. entra na gestão colaborativa, é porque você está dando autonomia para todos os funcionários, para todas as pessoas que participam daquela rede, serem agentes de mudança, serem agentes de transformação dentro daquilo que elas participam. A gente tem esse modelo, por exemplo, no TED, né, que é um círculo que a gente faz de poder aonde, por mais que eu seja organizador, por exemplo, tem coisas que eu nem faço ideia do que estão acontecendo porque não é da minha área. E a Sim. pessoa tem total autonomia de cuidar. E isso não é uma falta de visão sobre o negócio que a gente está tocando. Ah, como é que eu vou deixar isso na mão? Não, se você tem confiança, sabe da qualidade, e você vê que as opiniões deles são boas em reuniões, essa gestão começa a acontecer. Sim. Toda essa parte do colaborativo também é uma ferramenta que a gente vai dando na mão das pessoas para que elas aprendam e se aprimorem. É o que mais está, pelo menos aonde eu estou vendo de conteúdo gratuito, é o que mais está saindo. É justamente gestão colaborativa, é a questão de participação e é uma questão que é muito dita como liderança, vamos dizer, né? Hoje em dia tudo o pessoal acaba colocando até erroneamente essa palavra. Mas é uma gestão de liderança sobre os seus atos, pelo menos. Sim. Do que você quer fazer e se você espera que algo aconteça daquela forma, você tem que ir fazer daquela forma. A gente brinca que o TED ele veio de uma necessidade que a gente tinha. Não foi porque a gente queria ir atrás de um evento tal, foi porque a gente queria um evento diferente, com palestrantes diferentes, e já que ninguém trazia, a gente trouxe. Mas isso é algo que é uma abertura, por exemplo, via rede social. Entrar em contato com o pessoal de outros lugares que faziam, perguntar como acontecia, tomar o bom exemplo e trazer para cá. Sim. Como você disse aí agora, por exemplo, uma agência. A mesma coisa, a gente vê que tem em todos os lugares do mundo. Pô, se tem uma ação muito boa acontecendo do outro lado do mundo que pode ser replicada na minha realidade, por que não? E aí que a rede social entra. Você pode muito bem perguntar para o cara, e aí, como é que está acontecendo? Porque eu tomo tal estratégia e não está funcionando tão bem, eu gostaria de melhorar. Eu vi a sua estratégia, acho que ela funciona bem. Qual foi a dificuldade que você teve? O que foi bom? O que foi ruim? Acho que nesse momento as empresas estão tendo que se abrir mais para ouvir. Porque no meio social você não tem como barrar 100% aquilo que você não quer escutar. Sim. Isso é algo fenomenal que está acontecendo. Porque quando as pessoas conseguem falar tudo, e você, uma hora, tem que engolir aquilo, você vai ter que melhorar. Porque se você não melhorar, outras pessoas vão estar vendo o seu exemplo, vão estar vendo aquilo que você está fazendo de errado e vão fazer melhor do que você. Eu acho que é sensacional. Na minha opinião, essa divisão, quando você bota todo mundo no mesmo nível, você vê o quão é interessante ouvir as outras pessoas e não ficar dentro da sua bolha, da sua razão, né? Sim, interessante. Eu vou pegar o gancho dessa última parte que você falou, que é justamente por isso que às vezes a gente dialoga bastante com os clientes que a gente tem e tenta mostrar para eles a importância de você às vezes ter realmente alguém
ou algum terceirizado, alguma agência, para te auxiliar na gestão da sua comunicação digital, porque como você mesmo colocou, o cara hoje na rede social ele não consegue se esconder como às vezes a empresa tenta se esconder fisicamente. Então, quando você não tem um profissional dedicado para estar filtrando, monitorando, também vendo de fora, porque uma coisa é você estar dentro da empresa no dia a dia, sabendo tudo que está acontecendo, formato de gestão, como é que tudo. E outra coisa é você estar de fora com a mesma visão do cara que está de fora e poder opinar junto ao gestor, ao seu cliente, né? No nosso caso de agência, como é que essas pessoas estão vendo que eu estou da mesma visão, do mesmo ângulo, e como é que agora, eu vindo para o lado da empresa, como é que a gente se posiciona. Então, tem muitos que às vezes se surpreendem assim, mas eu não tinha percebido dessa forma. Eu falei, é porque você está de dentro. Por isso que é bom, às vezes, você ter alguém de fora que fala assim, olha, você não está percebendo que para o público está reverberando de uma forma diferente do que você está achando. Né? Você está achando que vai chegar aqui, você vai lidar igual você lida presencialmente, e o negócio às vezes é um pouquinho diferente quando você vai para a comunidade digital, que você tem alcance exponencial, você não tem alcance limitado ali. Tem gente te assistindo, curtindo, falando bem, falando mal de você, dos quatro cantos do mundo. Né? Então, as métricas elas ajudam a fazer isso quando a gente fala do marketing digital. E aí eu queria também puxar um outro ponto que você falou, que eu achei bastante interessante. Quando tem a gestão participativa, colaborativa dentro da empresa, que você frisou muito bem que aí nesse ponto o agente de transformação passa a ser também o colaborador. E aí eu quero trazer até uma coisa que eu, normalmente, em umas palestras eu falo, e o pessoal encara com alguns com naturalidade, outros acham que é uma resenha, uma brincadeira, mas eu falo assim, o grande X da questão é que quando você tem um colaborador preguiçoso e ele não tem proatividade absolutamente nenhuma, aí você barra e engessa qualquer tipo de gestão participativa. Porque você quer que o cara, não é que você quer que ele trabalhe mais, não é isso. E isso é um tema bem polêmico que se gera entre empregador, patrão, não é isso, mas às vezes você espera que o colaborador vista a camisa e dê a real e faça aquilo ali de forma proativa, de forma recíproca, às vezes. Que uma coisa é o patrão chegar e falar, olha, eu queria tanto que você participasse, o que você acha? E o cara sempre de braços cruzados, sempre falando assim, velho, você se vira, a empresa é sua, você faz o que você quiser, eu não tô nem aí. Só que ele não entende que às vezes ele tem até uma ideia boa que poderia salvar a empresa de uma determinada crise ou aumentar o faturamento, que se a empresa não conseguir decolar e ela começar a retroagir, é ele que vai perder o emprego, ou pode ser um dos que pode perder o emprego. Então, é um ciclo que muita gente às vezes não leva em consideração. Por que que as pessoas falam tanto de vestir a camisa e hoje em dia está se gerando tanta polêmica? Porque também, olhando do outro lado, existem muitos patrões, muitos formatos de gestão que exploram do empregado algo que não é cabível, devido a ele fazer. Então, é importante você ter colocado esse ponto, porque tem que haver esse equilíbrio, e aí voltando mais uma vez para o nosso tema, que é esse senso coletivo, é isso que a gente está falando exatamente agora. É você colocar empregado e empregador no mesmo ciclo, na mesma gangorra, digamos assim, e falar assim, olha, se equilibrem, porque o senso coletivo de vocês dois tem que estar alinhado. Nem você manda nele, nem ele é mandado, e nem ele é só para fazer as coisas, porque aí criou uma geração, aí aparece um pouco dessa geração preguiçosa, que é aquela geração que só faz se você mandar. Então tem gente que só funciona na pressão, e isso é que tem que ser transformado. E aí, contextualizando rapidamente o nosso tema com a situação atual, é justamente o que está acontecendo. As pessoas estão se vendo em regime de trabalho home office, muitas vezes, tendo que gerir o próprio tempo, não tem ninguém no seu pescoço aqui botando pressão, falar vai, produz, anda rápido, só que você tem que ter consciência que seu desempenho ele não pode cair. Você não pode desenvolver menos porque você está em casa. E aí? Você vai dizer que agora é culpa do patrão? E o patrão, por outro lado, começa a ter que pensar assim, poxa, se eu botei a pessoa ali, agora minha relação de confiança com ela também vai ter que modificar. Por quê? Porque eu não estou do lado dela. Então eu tenho que começar a acreditar nas pessoas, confiar e saber delegar, igual você falou do evento aí. Eu estou na organização do evento, mas tem coisa que eu não sei o que está rolando. E isso é bom às vezes, porque você botou alguém que você confia, que é competente e que vai entregar o resultado. É o que importa muitas vezes, né?
Exatamente. Então é bacana a gente fazer esse contraponto para o pessoal até compreender, né, que o momento que a gente está passando vai servir para amadurecer esse lado colaborativo aí, né? E aí eu queria saber de você, o TED Circles, ele tem um formato um pouco diferente do TEDx, né? Só para a gente entrar no outro assunto, eu queria que você explicasse um pouquinho os dois formatos. É 100% diferente, é um evento 100% diferente. Enquanto a gente tem o TEDx, que é o evento principal da nossa organização no ano, o TEDx ele vem com uma diversidade muito grande de assuntos, palestrantes que são totalmente diferentes um do outro, e quem vai para lá vai só para tomar uma surpresa atrás da outra. Às vezes você conhece até a pessoa que está indo falar, mas você não faz a menor ideia do que ela vai falar. Porque até ligando no que a gente começou, lá ela não te dá um tutorial. Você não vai para a palestra aprender exatamente o que foi feito, mas você vai escutar tudo até ela chegar no ponto da ideia funcionar. Da onde veio, quais foram as dificuldades, qual foi o ponto que deu aquele X, mesmo que a gente fica brincando, né, que dá aquele estalinho na cabeça de que tem uma ideia para solucionar o meu problema, vê a necessidade, soluciona, erra, para depois aprender de novo. Que é um caminho que a gente mostra, mesmo os grandes especialistas, mesmo o pessoal que funciona, ninguém é Superman aqui. Todo mundo teve que testar, todo mundo teve que aprender, e todo mundo teve que se colocar para frente para poder chegar naquele produto final, né, vamos dizer, que ela apresenta na palestra. Já o TED Cycles, ele vem com a dinâmica 100% diferente. Presencial ou online, essa dinâmica não vai mudar, que é uma questão de que a gente traz uma palestra que não vai ser feita ao vivo. Mesmo que fosse presencial, essa palestra não seria feita ao vivo. A gente traz uma palestra que foi feita no evento oficial do TED. Então, é um hiper palestrante. Na maioria das vezes, essa palestra vai ser legendada, mas não é uma regra. A gente também pode trazer palestrantes brasileiros que já palestraram por lá, mas, em sua maioria, é legendada, com um tema já fixo. Então, você vai falar sobre aquele tema, não é o que acontece exatamente no X. No X, a gente varia um pouco mais sobre temas. Quem foi ano passado viu aquilo, raízes. Quem esperava que a gente fosse falar só de planta ficou totalmente decepcionado, porque a gente foi falar sobre as raízes do ser humano, e que para a gente era algo muito mais importante. E no Cycles, todo mês vai vir com uma temática 100% diferente. 100% diferente. Vai ter um mediador de conversa e a gente vai refletir e falar sobre o vídeo, sobre as experiências das pessoas que estão ali dentro. Então, ele é um evento 100% focado em networking. É um evento de conversa mesmo, é uma roda de conversa. A duração também é muito mais curta, vai ser a 60, 90 minutos, que é o tempo que nós achamos que é o suficiente para fazer uma conversa boa, onde as pessoas também não enrolem, né? Porque é um medo que a gente sempre tem lá no TED de a pessoa acaba falando demais, não sei o quê. Não, a gente vai bem focado sobre a ideia, bem focado sobre o assunto, consegue colocar todas as palestras em algum ponto da sua vida. Então, Sim. Quem vai para a palestra do TED geralmente se sente dentro dessa palestra. Dentro do Cycles é a mesma coisa. Você vai ver que aquilo ali tem sentido para o que você vive. Em algum momento aquilo já passou na sua vida e você às vezes nem percebeu ou não ligou suficientemente para aquilo. E dali a gente tira a experiência de todas as pessoas. O Cycles ele é bem legal porque como nós vamos estar em um ambiente com várias pessoas, a gente já anula aquele princípio de verdade absoluta e fala, é um interessante para cada pessoa. Sua experiência pode sim ajudar ou pode ser alvo de crítica de todo mundo, mas é a sua experiência, a gente respeita ela aqui dentro. Sem opinião política, sem nada que ligue também a nenhum tipo de religião ou algum tipo de discussão. O que a gente quer é exatamente o poder das ideias e como ela influencia na comunidade e na sua vida. Porque para você influenciar na sua comunidade, primeiro você tem que estar com aquilo para a sua vida, né? Sim, então, sim. O que você faz realmente é o que vai influenciar. Então, esse é o poder das ideias que tem dentro do Cycle. É um evento 100% de networking. O X, ele vem diferente. Esse ano, sim, a gente ainda vai ter uma outra surpresa, que é o Salon, que também vai ser uma mescla entre os dois, mas esse aí eu vou jogando mais para frente, porque como a gente está tendo que alterar as datas, né? Seria no primeiro semestre o X, já vai para o segundo semestre. Mas os Cycles eles vão acontecer todos os meses, ao menos 2 turmas todos os meses,
para esses encontros mesmo. E a gente imagina que vai ser um encontro incrível para quem estiver participando. Porque você vai ter a oportunidade de falar e de ouvir pessoas a todo tempo. E vai tirar um pouco, eu sei que tem muita gente que não gosta de ficar só escutando as pessoas falarem, como é o caso das palestras, né? Por melhor que seja, às vezes as pessoas acabam ficando um pouco entediadas, ou então aquele tema não era o tema que você queria. Dentro de uma conversa, isso muda completamente, porque em alguma hora vai tocar em algo que vai refletir na sua vida, vai refletir na sua realidade, e nessas conversas é onde a gente consegue tirar o melhor das pessoas, né? Pronto, e aí você, justamente o ponto que eu queria pegar do formato dos eventos e trazer para o que a gente está conversando sobre senso coletivo e comunidade, é isso que você falou. Poder das ideias, aquilo que as pessoas já praticam e o que isso gera de influência em outras pessoas. E quando a gente está vivendo em comunidade, está frequentando eventos, está fazendo troca de experiências, conversas, a gente acaba trazendo isso muito para o nosso comportamento. Quem é que nunca parou, às vezes, conversou com um estranho, sendo propositalmente ou não? Quem é que nunca acabou conversando com um estranho e pegou no ar aquilo ali, aquilo que você falou, aquele estalo, e fala, cara, eu nunca parei para pensar nisso. Aí você fica naquela, se eu não tivesse saído hoje na rua e tomado esse caminho aqui, eu não teria encontrado essa pessoa e não teria tido esse estalo. Eu mesmo já passei por várias dessas, né? E em algumas palestras que a gente faz com esse tema de transformação digital, eu sempre coloco isso para as pessoas, a importância delas, delas terem exposição a eventos, a outras pessoas, né? Então, isso que você falou é de grande valia. E aí, agora, trazendo para esse momento, mais uma vez, que as pessoas estão, entre aspas, meio que sozinhas, né? É isso, é mostrar para elas que elas não estão sozinhas e que existe uma tecnologia por trás, que se é que a tecnologia foi criada e foi atingir novos propósitos, eu acho que esse momento é um dos momentos que a gente está mais percebendo que a tecnologia ela atinge propósitos inimagináveis, que a gente vê gente fazendo coisas, malabarismos digitais, como eu gosto de falar às vezes, porque coisas que eu falo assim, eu nunca pensei que poderia fazer isso com ferramenta X ou ferramenta Y, e olha o que o cara está fazendo. Eu dei um exemplo ontem para a Larissa, o pessoal falando assim, vocês têm que fazer uma live agora tocando. Eu tava até botei o violão ali atrás, para depois fazer um som à parte aí. Mas eu falei para eles, uma live tocando até dá, agora não dá para fazer o que o Gustavo Lima fez. O cara, ele quebrou a banca, como diz o outro, né? Ele pegou o quê? O básico, que é uma transmissão. Claro, ele criou uma estrutura por trás de jogo de câmera, isso é uma coisa à parte, mas qual que é o princípio da inovação dele? É o que ele usou fora da transmissão, fora da rede social, porque o da rede social todo mundo consegue fazer. Basta ter o celular, a conta na rede social, a internet, e é isso aqui que a gente está fazendo. Não tem mega produção por trás. Então, o que eu acho que muita gente poderia começar também a utilizar em favor, quando a gente fala do senso coletivo e comunidade, é observar o que seus colegas estão fazendo, o que aquela pessoa que você tem como ídolo, como referência, acompanha, né? Como a gente gosta de falar aqui na agência, até para alguns clientes. Quando entra um cliente novo, às vezes a gente pergunta assim, o que você tem de referência? Quais são as páginas, os tipos de conteúdo, as pessoas, as empresas que você consome, que você gosta? E a partir daquilo ali, é um coletivo, né? A partir daquilo ali, a gente joga no liquidificador, bate ali e tenta produzir algo original para o cliente baseado no gosto dele, né? Não é um copia e cola, igual algumas pessoas fazem, até porque a gente tem aquela coisa, não tem como se copiar, você tem como transformar as coisas, né? Tem até um professor da ESPM, lá da Escola de Propaganda e Marketing, o Marcelo Pimenta. Eu sou fã dos materiais desse cara, ele tem uma abordagem na área de inovação e de criatividade e de transformação digital que são magníficas, assim. E em um dos materiais dele, ele sempre fala assim, todo mundo é criativo de nascença. Ele fala nessa forma. A criança ela é criativa. Você pega e mostra para a criança isso aqui, o adulto, o que o adulto fala? O adulto fala, isso aqui é uma caneta. A criança pode pegar e falar, não, isso aqui é um avião, sei lá. Ela dá outro sentido a objetos mais simples. Então, ele tem esse conceito de que a criatividade ela é inerente
ao ser humano. Ele não é aquilo que você coloca em alguém e ela fica mais criativa. A pessoa criativa é aquela pessoa que você não tirou nada. Que você vê que uma criança ela vai pro chão, no meio do mato, ela inventa uma brincadeira, velho. É dela aquilo ali. E por que a gente cresce e fica meio bobão, né? O que é isso? Aí o adulto fala, isso é uma caneta. Aí a gente tá com preguiça de poder analisar as coisas de outros ângulos, né? Então, quando ele fala disso, da criatividade, dessa questão toda, ele finaliza trazendo esse assunto da inovação e falando assim, se você não se acha uma pessoa criativa, seja combinativa. Aí eu falei, poxa, isso aí muda horizontes, porque, tá, eu não sou criativo, então eu não me acho criativo. O que eu vou fazer? Eu vou combinar. O que o conceito da uberização, Uber, né, que o pessoal fala, o que o Uber fez? Ele não fez nada demais, ele pegou gente, motorista, né, gente que tem carro, criou o aplicativo e juntou esse povo todo. Ele fez um táxi dentro de um aplicativo, se fosse falar de forma grosseira. Só que qual é o fator de inovação dele? É você dar para a pessoa, tanto para o motorista quanto para o cliente, a possibilidade de controlar, no sentido de visualizar a rota, o valor aproximado, os formatos de ir, quanto tempo chega, quanto tempo vai. Ele inovou nesse sentido. Mas ele criou, inventou alguma coisa, ele inventou um carro? Não. Ele combinou o que já existia com as necessidades das pessoas, né? Então, isso aí que você colocou é bastante interessante de coletivo. Quando a gente fala muito sobre esse poder das ideias, né? E você reparar que basicamente tem quase um ciclo. A gente faz um trabalho de curadoria, por exemplo, com os nossos palestrantes e, indiferentemente do tema que o cara vai falar, todo mundo pega esse mesmo ciclo, né? Que a gente brinca que ele é baseado na jornada do herói. Pelo menos aqui a gente fez assim, dessa forma. Quem não conhece a jornada do herói, por favor, leia, é excelente. Tem vídeos também resumindo, é bem curtinho, todo mundo vai começar a conhecer. Mas a gente faz ela na base do storytelling para que todo mundo sinta isso. Tipo, não é que a ideia genial surgiu do nada. Não foi isso. Primeiro você tem que detectar uma coisa, necessidade. Essa necessidade não precisa ser para os outros. Porque se for para os outros, ela já vai estar errada. Essa necessidade tem que ser sua. Você tem que notar ela. Quando você nota a necessidade, aí sim as ideias começam a surgir. É que nem quando você cita essa live do Gustavo Lima, lógico que o Gustavo Lima é uma outra estrutura, um outro nível e tal, mas tem muitas e muitas gente... Mas tem muita e muita gente que consegue pegar a própria ferramenta, né, que no caso que ele usou foi o YouTube, mas usar aquela ferramenta gratuita e conseguir mostrar o que faz de bom também. O que faz de bom, aquilo que não consegue fazer. Mas, enfim, a mesma forma de aprendizado que a gente está falando funciona dessa arte. Pô, beleza, eu tenho um conteúdo gratuito, não tenho o menor interesse em criar um negócio a partir disso, mas só quero espalhar uma boa ideia, compartilhar conhecimento. Você consegue fazer a partir dali. Nem tudo que é feito é para novos empreendedores. Ninguém está aqui toda hora para ficar redescobrindo a roda. É isso que a gente tenta falar. O poder da criatividade está exatamente nisso, em melhorar a situação e dar mais equilíbrio para todo mundo, para que as pessoas aprendam e, principalmente, elas aprendam um método de criação. Porque o tutorial para inventar uma coisa, isso aí não vai existir. É a sua necessidade que faz. Quando você diz sobre comunidades, é isso que eu vejo. Cada comunidade, às vezes, chega numa solução igual, só que por caminhos totalmente diferentes. Porque a necessidade dela exigia que ela percorresse um caminho maior do que a do outro, enfim. Mas você tem que avaliar principalmente o quão bom foi esse caminho dela e quão bom é a solução que ela está trazendo. Acho que isso é o fator principal da comunidade. Perfeito, João. Beleza. Pois é, pessoal, tem algumas pessoas aí, eu acredito que se tiver alguém que queira fazer alguma pergunta, alguma observação, podem ficar à vontade, porque pelo passado horário, daqui a pouco eu vou estar me despedindo já do João. Mas se alguém tiver alguma pergunta enquanto isso, eu queria, na verdade, João, agradecer, né, sua presença e sua disponibilidade também. E antes de eu me despedir, eu queria que você fizesse alguma consideração, deixando aí, não sei, alguma mensagem para o pessoal nesse sentido, né, de valorizar esse senso coletivo e comunidade. Você começou a deixar já quase uma mensagem, pelo que eu senti, por isso que eu falei, deixa eu dar oportunidade para ele concluir o raciocínio. Então, deixa a mensagem pessoal, ver se alguém vai ter alguma pergunta.
Tá certo. É, bom, em resumo, quando você me chamou, eu fiquei muito feliz porque é um tema que eu adoro, esse senso de comunidade, né? Dá poder para todas as pessoas escutar o quão bom e interessante elas são. Às vezes, uma pessoa que não é tão conhecida são as pessoas que vêm com as melhores ideias e que mais te surpreendem. A gente tem muito esse exemplo no TED de que quando a gente traz um palestrante que a pessoa não sabe nem direito qual vai ser o tema que ela vai falar, e na hora que senta, descobre um ser humano, uma ideia maravilhosa em cima do palco, que pega aquela vitrine, consegue pegar aquele produto e trazer para a vida. Eu acho aquilo incrível. Se eu pudesse falar alguma coisa, é de dar essa oportunidade para o pessoal que você não conhece. Quando a gente está falando o tempo todo de comunidades, é parar para escutar os outros mesmo. Seja em opiniões, principalmente em opiniões que você não concorde. Principalmente, porque só ouvir aquilo que você concorda é muito simples. Liga, grava um podcast, escuta só a mesma pessoa que fala aquilo que você quer ouvir e vai dormir feliz. Nada vai te aborrecer. Agora, quando você quer crescer, você quer algo a mais, você tem que sim escutar as pessoas que estão ali te dando feedbacks diferentes. Quando você pega essas opiniões contrárias, é que você começa a entender como melhorar e como fazer diferente, ou então, como a sua ideia é tão boa que simplesmente conseguiu mudar a vida ou melhorar algo para alguma pessoa que você não tinha nada a ver com aquilo. A Uhum. gente recebe esses feedbacks e eu brinco que o TED acaba fazendo isso de uma forma que eu nunca tinha visto antes, né? A gente é um meio de comunicação. Nós só estamos ali como vitrine de ideias, nós somos um evento só para ideias. Então, quando a gente pega o Cycles ou quando a gente pega o X, que são os dois que a gente tem aqui, Vitória da Conquista, atualmente, nós conseguimos ver o quão bons são essas pessoas que vêm de conhecimentos diferentes, como conhecimentos diferentes agregam na sua vida. Porque se você estivesse em casa sozinho, com essa falta de tempo, você não iria procurar aquilo. Mas quando Sim. você está lá, junto de outras pessoas, e se abre para escutar, você consegue descobrir que o mundo é muito maior do que a bolha que você vive. E você consegue ver as outras pessoas, outras oportunidades, outras camadas da comunidade que só te trazem conhecimento. E se puder, aproveite desse conhecimento, leve para a vida e multiplique. Porque, vou repetir o temazinho do TED, vai ficar meio clichê, mas é a verdade. Ideias merecem realmente ser compartilhadas. E quando elas são compartilhadas, elas fazem a diferença no mundo. Muito bem, falou extremamente bonito. A Paula aqui agradecendo, né? Achou muito instrutivo. Agradeço a atenção aí, Rebeca também, a Lari PFR, Larissa, deve ser Larissa, o JC Lopes, enfim, todo mundo aqui que deu a sua contribuição, deu o seu salve, digamos assim, a gente agradece também a atenção de vocês, porque sem a audiência, sem as pessoas interessadas em consumir essas ideias, elas ficam ótimas para serem compartilhadas, mas ficam tímidas, né, João? Então, queria agradecer mais uma vez aí a presença, a disponibilidade e dizer que a gente ainda tem muita coisa ainda para conversar. A gente começou essa parceria com o primeiro TED, já vamos caminhando aí para o terceiro ano de parceria e pode continuar contando com a gente aqui o que a gente puder fazer. E vamos dar continuidade a esse assunto, a esse diálogo numa outra oportunidade. As portas estão abertas e eu espero que você tenha curtido também aí. E pessoal que tiver aí, se for tirar a fotinha, tirar um print, depois marca aí EletroID, arroba TEDx Vitória da Conquista também, e compartilhem aí tudo que é importante para a gente ter o apoio de quem está assistindo, de quem está, enfim, contribuindo para que essas comunidades elas aumentem. Beleza, João? Beleza, Eric. Agradeço a todo mundo aí que estava aí participando. É um prazer estar aqui. E como ele mesmo falou, estamos abertos aí também. Compartilha, marca a gente. Se tiver qualquer dúvida, qualquer informação extra também, compartilha que a gente vai ficar muito feliz em receber. Eu vou tentar fazer um print aqui. Olha a foto aí, João. Pronto, foi. Olha lá, meu pai tá na live, tá vendo? Meu pai tá aqui na live, é uma excelente aula de comunicação. Ele tá aí desde o início, jogando duro. Então, valeu, pessoal. Amanhã, dia 8, a gente vai ter a live aqui com a Gabriela, que ela é Master Coach. A gente vai falar de gestão interna de crise, né? A gente começou a pincelar esse assunto e a gente vai aprofundar. Então, o pessoal que tiver disponibilidade amanhã,
mesmo horário, 20h20, né? Que é para não esquecer, não tem erro. Vou estar aqui com a Gabriela, Master Coach. Daqui a pouco eu vou soltar a divulgação dela e esse material aqui nosso vai ficar gravado. Eu vou disponibilizar o link para vocês depois, para quem não pôde assistir tudo, ou quem não teve a oportunidade de estar ao vivo, poder consumir esse material e replicar. Se a informação foi útil, a gente agradece. Beleza? Então, até a próxima. Grande abraço, João. Um abraço, Érica. Um abraço, pessoal. Foi um prazer. Valeu. Até a próxima.